Bom dia, irmãos. Graça e paz seja com cada um de vocês. Quero cumprimentá-lo nesta manhã gloriosa, onde nós estaremos juntos por esse tempo de 1 hora, na oração da madrugada desta quinta-feira. Seja muito bem-vindo a esse tempo de oração. E quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade e, sobretudo, porque pessoas como você, que acordam nesse horário e entram para ter esse tempo de oração e se expor a um pensamento, a uma palavra de Deus, é porque tem fome e sede da presença de Deus. E Deus admira aqueles cujo coração é totalmente dele. E eu vejo que cada um de vocês tem esse coração e que sempre estão juntos ali, fielmente, para adorar a Deus, mas ao mesmo tempo para orar a Deus também. E nós temos tantos motivos para levantar o nosso clamor. Sobretudo, eu tenho tido uma carga muito grande, amados, uma carga muito grande de orar pela nossa nação, de orar para quebrar esse ciclo de anos de corrupção que vem de uma forma acentuada, desenfreada. E Deus levanta um homem que fala em Deus, que ama a pátria, e aí então todos os organismos poderosos da nossa nação se levantam contra. E já fizeram tantas coisas, já tentaram. E não conseguiram derrubar o presidente. Sabe por quê, amados? Porque a igreja está orando. A única coisa que está sustentando o nosso presidente na posição que Deus o colocou é o nosso próprio Deus, através da oração da igreja. E por isso nós devemos seguir lutando, levantando o nosso clamor. Essa é a função da igreja. Essa é a minha função, essa é a sua função. E devemos nos levantar de uma forma poderosa para poder interferir na história da nossa nação. A nossa nação precisa da nossa oração, precisa da nossa intercessão. Nós, enquanto estivermos firmes, precisamos cobrir a vida não só assim da pessoa do nosso presidente, mas desse novo grupo que se levanta para fazer com que a nossa nação seja uma nação restaurada, uma nação plenamente voltada seus olhos para o Senhor. Até aqui o inimigo tem empobrecido a nossa nação. Uma nação como o Brasil, que tem tantas riquezas, é inadmissível ver irmãos brasileiros padecendo necessidades e fazendo de tudo, inclusive os poderes, para empobrecer a nossa nação. Mas nós precisamos estar orando como igreja, precisamos abençoar o nosso país, precisamos abençoar para que tenhamos vida plena e paz e prosperidade. Assim como diz o jargão da nossa bandeira, ordem e progresso. Então, para que haja progresso, precisa ter ordem. Isso também vem ao encontro da nossa vida. Quando nós trazemos ordem na nossa vida, nós temos também o progresso, nós temos a prosperidade, experimentamos a prosperidade do Senhor. Pois bem, nesta manhã, vamos ter esse tempo então de oração. Primeiramente, vamos ter um tempo de adoração ao Senhor. Um tempo de dizer: Deus, nesse dia, me ajuda, Senhor Deus, a ter um coração plenamente restaurado, um coração, Senhor, que não está preocupado, não está ansioso de coisa alguma. Hoje será um dia de vitória. Hoje será um dia onde veremos a mão do Senhor operando ao nosso favor.
Portanto, vamos adorá-lo ao Senhor nesta manhã. Amém? Aleluia. Aí onde você está, comece a orar em novas línguas, já comece a criar a atmosfera na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta manhã, nós queremos consagrar esse dia de quinta-feira. Queremos consagrar, Senhor Deus, para que possamos ter um dia sobrenatural, um dia voltado para as coisas que o Senhor gosta, o Senhor ama, que nós possamos fazer com os teus filhos. Possamos ser obedientes à voz do Senhor. Possamos ser obedientes com um coração plenamente restaurado, curado, voltado para Ti, Senhor. Pai, nesse discipulado vimos que precisamos seguir o alinhamento do Senhor, que precisamos seguir o desenho, a visão que o Senhor tem tido quando o Senhor nos criou. E nessa criação recebemos toda a essência da sua imagem e da sua semelhança. E nós queremos refletir essa imagem e essa semelhança, as virtudes que o Senhor depositou nessa imagem, nessa semelhança. A Bíblia diz que o Senhor nos criou segundo a imagem, ou seja, segundo um desenho que o Senhor mesmo fez e que o Senhor mesmo foi o próprio modelo perfeito desta visão. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos fez perfeitos. O Senhor nos fez perfeitos. O pecado veio para desfazer a obra-prima do Senhor, mas o sangue de Jesus Cristo nos restaurou, nos fez voltar para a nossa essência original. Por isso nós te engrandecemos, louvamos o teu nome, adoramos a ti. Senhor, nesta manhã queremos entrar na dimensão espiritual de adorar o Senhor em espírito e em verdade, com o coração singelo, com o coração sincero, com o coração quebrantado, contrito na tua presença, com o coração plenamente voltado para declarar o nosso amor e a nossa fidelidade ao Senhor. Pai, neste dia, ajuda-nos a vencer cada passo, a vencer cada etapa da nossa vida. Senhor Deus, fortalece-nos nesse dia, em nosso trabalho, em nossos negócios. Pai, abençoamos a empresa de cada irmão, de cada irmã, Senhor, desta casa espiritual. Abençoamos cada consultório, Senhor, dos nossos irmãos. Abençoamos, Senhor Deus, cada funcionário. Pai, em nome de Jesus, para que eles possam ser bem exitosos, que eles possam cumprir com o seu dever na empresa, mas cumprir com plus, com algo a mais, para que seja notório, Senhor, de que os filhos do Senhor são exitosos, bem-sucedidos e que são admirados pelo seu trabalho. Que assim seja, Pai, aquele que tem para vender, aquele que tem para receber, Pai, neste dia seja o dia, Senhor Deus, onde tudo isso irá ser rompido sobre a vida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. E oramos também por aqueles que estão buscando uma posição de trabalho, uma colocação em algum emprego, Senhor. Pai, nós oramos que portas sejam abertas, portas sobrenaturais que venham ao encontro de justamente dentro da capacidade que cada um tem para desenvolver, Pai. Pai, nós oramos, abençoamos a nossa casa espiritual, abençoamos cada família de Osana, abençoamos cada irmão, cada irmã, cada pai, cada mãe, cada filho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos nos apresentar como uma família restaurada, com corações plenamente voltados para as coisas do Senhor. Pai, nós te engrandecemos nesta manhã e elevamos os nossos pensamentos e o nosso clamor, Senhor, ainda, Senhor, pelas esferas das nossas autoridades espirituais. Oramos pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pela nossa igreja. Oramos pela visão da nossa casa espiritual, Senhor. Pai, estabeleça cada vez mais esse estabelecimento seja notório. Não, Senhor Deus, do Senhor estabelecer de uma forma
como se fosse um raio, mas que nós, como membros dessa casa espiritual, sejamos os protagonistas desse estabelecimento. Porque o Senhor já deu a visão, já deu o desenho. E nós, como teus filhos, precisamos implementar essa visão através desse desenho que o Senhor nos concedeu. Pai, que como igreja possamos estabelecer o teu reino, Senhor Deus, nesta cidade. Esta cidade, Senhor Deus, abençoada pelo Senhor. E que nós oramos por nossas autoridades. Sabemos que neste ano temos eleições e oramos para que o Senhor possa colocar uma pessoa adequada, uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa mesmo sendo incrédula, mas que escute a voz profética dos seus pastores, dos pastores desta cidade, Senhor. Oramos, Senhor Deus, para que haja uma unidade entre a igreja e o governo, Pai, para que andem juntos, assim como nos dias dos profetas, em que o reino andava junto com o profeta, e o profeta era a voz de Deus para tomar as decisões, o rumo das suas cidades, dos seus países. Que assim seja também, Senhor Deus, neste novo ano que se inicia de uma forma legal, Senhor Deus, na questão dessas novas eleições, para que o homem que o Senhor levantará nesta cidade esteja com o coração voltado para a casa de Deus, que seja um homem temente a Deus e que, Senhor Deus, possam ter mais abertura para que a igreja tenha mais participação nos rumos dessa nossa cidade. Não de uma forma política, Senhor, não de uma forma interesseira, mas, Senhor, estabelecendo um padrão de conduta profético, apostólico, profético para a nossa cidade, Pai. Nós oramos que o Senhor levante os apóstolos dessa casa espiritual e dessa cidade, Senhor, para que tenham, Senhor Deus, o coração de Deus e poder compartilhar esta visão, este direcionamento para os rumos da nossa cidade, que possamos alcançar mais almas, Senhor Deus, e estabelecer o reino de Deus, que vem para desfazer toda obra, Senhor Deus, maligna do inimigo, que cesse toda a violência, que cesse as enfermidades nesta cidade, Senhor. Pai, que cesse, Senhor Deus, o adultério, a fornicação, que cesse, Senhor Deus, todo o sistema, Senhor, corrupto, que em todas as esferas da sociedade, Senhor, que cesse, Senhor, todo o sistema, Senhor Deus, de imoralidade em nossa cidade, Pai. Nós oramos para que aqueles lugares onde eram prostíbulos, onde eram boates, sejam transformadas em casas de paz, sejam transformadas, quem sabe até num ponto de pregação do Evangelho de Deus. Pai, converte, Senhor Deus, as prostitutas dessa cidade, converte, Senhor, os iníquos dessa cidade, converte o coração perverso desta cidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, declaramos araucária para o Senhor Jesus. Defendemos o nosso território apostólico que o Senhor encomendou em nossas mãos. Por isso, Senhor, nós oramos como igreja, ainda que sejamos pequenos, mas grandes em fé, em confiança, em esperança, em expectativas de uma grande, profunda mudança em nossa cidade. E da mesma maneira, como nós também temos a nossa cidade, nós queremos levantar o nosso clamor pela nossa nação brasileira. Ah, Deus, nós juntamos a milhões e milhões de intercessores que estão orando pela nossa nação. Não estamos sozinhos nesta oração. Nos acoplamos àqueles que verdadeiramente amam esta nação, aqueles que verdadeiramente têm poder de interferir na história da nossa nação. E nós, como igreja, nos unimos a essas vozes, nos unimos a esses irmãos que estão levantando um clamor. E não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Os brasileiros que estão em outras nações, que também fazem parte do nosso povo, no povo de Israel
espiritual do Senhor, que também estão orando pelo Brasil. Tantas distorções, tantas mentiras, tantas mídias enganadoras que não refletem a realidade e que estão fazendo de tudo para derrubar o homem que o Senhor tem colocado. Pai, nós sabemos que é o Senhor que tem sustentado o nosso presidente naquela posição, Pai. Senhor, nós oramos para que o Senhor dê graça, dê sabedoria, fortaleça a vida do nosso presidente. Senhor Deus, não temos a ideia de quantas perseguições ele sente ali a seu lado. Senhor Deus, por isso nós oramos para que o Senhor coloque pessoas de confiança, pessoas que tenham a mesma visão, que tenham o mesmo sentimento, que tenham o mesmo amor pela nossa nação. Coloca pessoas patriotas ao lado do nosso presidente e todas as esferas, desde o primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, e que desça para todas as esferas do poder da nossa nação, homens e mulheres que amem nosso país verdadeiramente, sem interesses, sem esperar propinas, sem esperar corrupção. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, durante esse 1 ano e meio de governo, não tem sido, o Senhor Deus, desvendado nenhum escândalo na dimensão que foram os outros governantes. Por isso nós oramos, Senhor Deus, pela nossa nação, pela justiça de Deus, que se estabeleça, Senhor. Fortaleça, Senhor, cada pessoa que faz parte do governo e que sigam, Senhor, com esta idoneidade moral de homens e mulheres que amam a Deus em primeiro lugar, como diz o nosso presidente, Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Que assim seja, que Deus seja acima de tudo nesta nação. E que nós, como brasileiros, possamos alcançar, Senhor Deus, esferas de honra e de respeito em todas as nações, como uma nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o Senhor. E quem governa nesta nação não são espíritos maléficos, mas são anjos do Senhor que vêm para fortalecer e estabelecer através da sua igreja, através da igreja de Cristo, o poder sobrenatural de Deus. Que possamos cada dia mais ver mais milagres em nossa nação, ver mais, Senhor, igrejas se levantando com esta visão sobrenatural, com este desenho sobrenatural, com revelações do reino de Deus, Pai, de homens e mulheres que temem a Deus, que amam a Deus e que se levantam para interceder, Senhor Deus, constantemente pela nossa nação. Obrigado, Pai, porque sabemos que nós, como igreja, também somos levantados pelo Senhor como intercessores para fazer a diferença em nossa nação. Abençoamos, Senhor Deus, a vida de cada ministro, de cada secretaria de Estado, Senhor. Abençoamos, Senhor Deus, o nosso governador, Senhor, aqui do nosso Estado, Pai. Cada secretário, cada deputado, cada, Senhor Deus, vereador, prefeito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todas as esferas, Senhor, de autoridade, nós oramos para que se sujeitem à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é estabelecer misericórdia, é estabelecer o juízo e estabelecer a justiça na terra, como diz a tua palavra. E nós oramos pela revelação da misericórdia. Pai, precisamos ter a revelação da misericórdia. Em primeiro lugar, antes do juízo, o Senhor estabelece a sua misericórdia. E nós, como igreja, clamamos pela misericórdia, porque sabemos que o juízo vem, Senhor, e vem primeiro pela casa do Senhor. Por isso nos consagramos cada dia mais em temor a Deus, porque sabemos que tanto amor o Senhor derramou sobre nós, mas também tanto juízo será derramado sobre nós. Por isso nós tememos o Senhor, nosso Deus, e servimos de todo o nosso coração, porque nós cremos na restauração de todas as coisas. Pai, nós oramos pela tua igreja, Senhor, por cada família da nossa casa espiritual, que se levantem com revelação, Senhor Deus,
pelo estabelecimento do teu reino em cada coração, em cada família, Pai. Ó Deus, o Pai convertendo o coração ao Filho e o Filho ao Pai, e que assim, Senhor Deus, possamos crescer e prosseguir conhecendo a Deus sobre todas as coisas, entendendo os planos de Deus, entendendo o coração de Deus para a nossa vida, através do seu amor, através dos seus planos, através da sua palavra, através, Senhor, da palavra revelada, através, Senhor Deus, da sua direção, do seu consolo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão adoecidos com alguma situação no seu corpo físico. Nós oramos, Pai, para que todo espírito de enfermidade seja removido das suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, resgatamos a saúde plena de cada irmão que fazem parte, Senhor Deus, da nossa igreja, Pai, nesta hora. Recebam a cura do Senhor. Pai, tem pessoas que estão sofrendo com dores no seu corpo, com dores nas juntas, com dores nos ossos, com dores na coluna, com dores de cabeça, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, vem com uma visitação sobrenatural de cura sobre a nossa casa espiritual. Sopra, Senhor Deus, fôlego da vida, fôlego do teu poder, fôlego do Espírito Santo, Pai, ministrando cada coração, Senhor, levando nosso coração ao arrependimento, levando, Senhor, a nossa consciência do pecado, do juízo, Pai, em nome de Jesus. Haja uma operação sobrenatural do teu Santo Espírito sobre cada coração nesta manhã, Pai. Nós oramos, Pai, por cada família, Senhor Deus, para que tenha abastança, para que sejam prosperados, e cada família produzindo frutos de compaixão, frutos de alcançar vidas, frutos de alcançar pessoas, Pai, para que possamos oferecer a Ti como um sacrifício os nossos frutos, trazer diante do Teu altar e apresentar as almas que nós temos ganhos durante todo esse tempo, Pai. Sabemos que existem tantas pessoas que estão em desespero, que estão em ansiedade, que estão, Senhor Deus, com medo das situações, daquilo que está por vir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, levanta Osana, Pai. Levanta Osana para pregar o Evangelho de Deus, para testemunhar dos feitos do Senhor. Levanta, Senhor, jovens ousados, adolescentes ousados. Levanta, Senhor Deus, as famílias de uma forma ousada para pregar a Tua palavra, para testemunhar do amor de Deus, para testemunhar da Sua restauração, e assim formarmos uma igreja de multidões, Pai, não somente dos números em si, mas de multidões de discípulos, discípulos verdadeiros, discípulos bem fundamentados na palavra de Deus, estabelecidos na casa do Senhor, Pai, assim como disse Davi, e como justos, crescendo como a palmeira, Senhor, com raízes profundas, com fundamentos sólidos, com fundamentos, Senhor Deus, poderosos para construir o reino de Deus, de uma forma que qualquer situação não vai trazer destruição. Mas nós oramos, Pai, por uma igreja corajosa, por uma igreja ousada, por uma igreja intrépida, que adora seu Deus, que não tem medo das circunstâncias, mas que avança no meio da circunstância, como aquele, Senhor, que vai abrindo caminho no meio de uma selva fechada. Pai, a igreja é assim, vai abrindo caminho diante do pecado, diante da imoralidade, diante das perseguições. Pai, a igreja se move em direção às conquistas. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos levantado como uma igreja intercessora, como uma igreja propagadora do Teu reino, como uma igreja com palavra revelada, como uma igreja com revelação da comunhão, da congregação dos justos, de nos congregarmos nas casas, de nos congregarmos no templo para celebrarmos no culto do Senhor. Fazemos parte, Senhor, desse culto poderoso de nos reunirmos para celebrarmos o Deus da nossa salvação. Senhor, nós
oramos agradecidos a Ti nesta manhã, Senhor, porque a Tua presença está neste lugar, Senhor. A Tua presença está neste lugar, Senhor. A Tua presença já está neste lugar, Senhor. Sentimos, Senhor Deus, a Tua inspiração. Sentimos, Senhor Deus, a presença do Teu Santo Espírito no nosso meio, Senhor. E neste clamor, Pai, neste clamor, Senhor, pelas vidas, pelas pessoas, pelos nossos governos, tanto municipal, estadual e federal, Senhor. Pai, tem compaixão, Senhor Deus. Tem compaixão, Senhor Deus. Tem compaixão, Senhor Deus, do nosso povo, Senhor Deus. Tem compaixão do povo brasileiro, Senhor. Tem compaixão do povo de Deus, Pai. Oh, Deus, aqueles que ainda não têm tido a revelação e continuam, muitos cristãos se levantando contra este governo, Senhor. Pai, perdoa os seus pecados e converte os seus corações para que não enxerguem a pessoa do presidente, mas que enxerguem o que está por trás da pessoa do nosso presidente, que é a mão de Deus que está levantando para quebrar esse ciclo de homens corruptos, de homens, Senhor Deus, que tem um coração totalmente voltado contra Deus, um coração totalmente duro, indiferente a Deus, estabelecendo seus próprios interesses, Senhor Deus, para quebrar a nossa nação, para roubar a nossa nação. E a Tua palavra diz que o ladrão veio para matar, furtar e destruir. E nós estamos dando um basta com as nossas intercessões, proclamando para que Deus, através da sua igreja, possa governar a nossa nação. Pai, nós oramos agradecidos a Ti por esse tempo, Senhor Deus, em que podemos levantar o nosso clamor, tirar, Senhor Deus, a dor que está no nosso coração, de ver tanta perversidade, de ver tanta mentira, de ver tanta manipulação, Senhor, em nossa nação. Pai, todos aqueles que participaram desta manipulação caiam por terra, quebrem seus negócios, Pai, que possam ver a poderosa mão de Deus, Senhor, varrendo, Senhor, desta nação, Senhor, que sejam expulsos, quebrados em nome do Senhor Jesus, e que se levantem os justos, que os justos, aqueles que trazem boas notícias, se levantem, Senhor, para trazer ordem e paz em nossa nação. Esta é a nossa oração, Pai, nesta manhã. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Que presença gostosa. Eu estou, pelo menos aqui, eu estou sentindo uma presença tão tremenda de Deus e quero compartilhar isso com você. Espero que essa mesma atmosfera que está aqui comigo esteja ali também na sua casa. Amém? Amados, eu quero concluir o estudo que nós fizemos no sábado sobre como ter um coração curado. E nós pegamos como o texto base, né, só fazer uma pincelada para a gente poder partir para a parte final deste estudo, de como ter um coração curado. Todos queremos saber como curar o nosso coração. E muitos, escute isso, muitas pessoas têm corações feridos e não estão se dando conta, né? Tem procedimentos fúteis, tem procedimentos de hostilidade reprimida, se manifestam de forma dura, com respostas rígidas, né, com atitudes rígidas, e acham que estão tudo bem. Mas, na verdade, estão agindo dessa maneira por conta de um coração que está ferido. E todos nós, de alguma maneira, fomos feridos. Todos nós, de alguma maneira, tivemos experiências que feriram o nosso coração. Por isso, nós precisamos ter a revelação desse texto de Provérbios 4:23, quando o sábio diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração. Guarda teu coração, porque é do teu coração que emana, que sai, que flui a vida. A vida.
apóstolo Paulo diz que é com o coração que recebemos a Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz que Deus colocou em nosso coração o desejo pela eternidade. Deus colocou em nosso coração toda esta capacidade, essas virtudes que vêm da imagem e da semelhança do nosso Deus. Portanto, amados, precisamos aprender a guardar o nosso coração. A guardar o nosso coração de falatórios, de fofocas, de murmurações, de trazer espíritos malignos que se alojam em nosso coração. Por exemplo, como o espírito da rejeição, como o espírito de tristeza, como até o próprio espírito de enfermidades. Sim, amados. E, por isso que o sábio diz, guarda teu coração. Não deixe que essas maldições entrem no teu coração. Porque é ali que tudo acontece. Então a nossa luta é na nossa mente, porque o diabo vem para nos assediar mentalmente, vem para nos influenciar, e quando ele consegue nos influenciar, essa influência desce da nossa mente para as nossas emoções. E através das nossas emoções, contaminamos o nosso coração. Então, por isso, a palavra do Senhor diz que devemos guardar, que devemos proteger, que devemos fazer todo o possível para blindar o nosso coração e não permitir que nenhum pensamento negativo possa trazer influências negativas em nosso coração. Deus nos promete uma unção de acréscimo. Deus nos prometeu uma unção de acréscimo, de glória em glória, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Deus nos prometeu uma unção de acréscimo, ou seja, um plus da glória de Deus em nossa vida. E muitas vezes não experimentamos por conta de termos feridas em nosso coração. Um coração ferido não consegue receber os benefícios do reino de Deus. Porque quando entram os benefícios, não encontram um lugar adequado no coração. Porque no coração ferido está ocupado com as feridas, com os sentimentos que causaram essa ferida, que estão ali fazendo com que o coração esteja sangrando, digamos assim. E Deus quer restaurar nosso coração, para que Ele possa revelar os seus mistérios à nossa vida, e possamos viver de uma forma digna, de uma forma soberana, exercendo o nosso poder de governo, exercendo o nosso poder de autoridade espiritual contra a enfermidade, contra o inimigo, contra todos os demônios. Por isso que a palavra do Senhor diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, aceite a soberania do Senhor, obedeça aos seus mandamentos, obedeça aos seus decretos, e aí você terá autoridade para repreender o devorador da nossa alma e ele fugirá de vós, diz a Escritura. Então, o incremento de Deus somente pode ser experimentado através de um coração curado, de um coração restaurado, de um coração que é são, já está curado, já está habilitado para receber as boas notícias do reino de Deus. Também vimos que o coração ferido, ele retém o nosso incremento, retém o plus que Deus quer nos dar através da sua palavra. Então, por isso, enquanto nós encontramos a raiz dessa ferida, nós não teremos a solução dos nossos problemas, queridos. Precisamos ter a revelação qual é a causa, aonde tudo se originou que nos causou esta dor, né? Por isso muitas pessoas que estão na igreja estão sendo tocadas, mas muitas vezes não mudam suas atitudes. Estão sendo tocadas pelo Senhor, constrangidas pelo Senhor, mas esse constrangimento precisa ser transformado numa atitude positiva, numa atitude de responder a Deus. Deus manda a sua presença, Deus manda a sua mensagem através dos seus profetas, através dos seus apóstolos, através do teu líder espiritual. Deus manda o recado, Ele revela
e essa pessoa, ela derrama a palavra diante de ti e aquilo toca você, mas muitas vezes a pessoa só se deixa tocar, mas não assume para si essa palavra, não toma posse, não retém no coração, apenas se deixa passar. E aí cria aquela tranquilidade momentânea. Ai, que bom, né? Aquele alívio. Deus não quer te trazer somente alívio. Deus quer te curar, querido. Deus não quer só aliviar a tua dor. Deus quer te curar dessa dor. Não é o desejo de Deus que você ande de dor em dor. Não, queridos. Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você tenha uma convicção genuína da ação e do poder de Deus que restaura o teu coração. Então, nós vimos vários textos. Por exemplo, Salmo 147, versículo 3, só Ele cura os de coração quebrantado. Somente o coração que está quebrantado e que busca de uma forma genuína e verdadeira, Deus pode curar. Tomara que nesta manhã, cada um de nós, possamos estar buscando a esse Deus de uma forma plena para sermos curados. Aleluia! Quando um coração é restaurado, curado, tem todas as prerrogativas para ativar seu espírito e assim entrar e viver verdadeiramente o reino de Deus. Amém. Então, nesta manhã, nós queremos falar um pouco sobre como ter um coração curado. Como ter um coração? O que fazer? Qual é o caminho que nos leva a este coração curado? Amados, todas as nossas decisões têm consequências. Então, nesta manhã, eu quero ter a graça de Deus de levar você a tomar esta decisão, de querer tratar o seu coração, de querer curar o seu coração. Porque muitas vezes, apesar de estarmos feridos em nosso coração, muitos não querem tocar as feridas. Muitos não querem tratar essas emoções que têm causado essa dor profunda em seu coração. As pessoas, muitas vezes, pela dor que sentem, não querem ser tocadas, não querem ser alcançadas. Não, pode deixar, o tempo me ajudará, pode deixar que Deus a seu tempo vai me tocar, Deus vai fazer a obra e ficam prorrogando, procrastinando o tratamento dessa cura. E amados, todos nós sabemos que quando nós temos uma ferida e ela está inflamada, infeccionada, não tem como. Nós temos que abrir aquela ferida, extirpar aquele processo de infecção ou de inflamação e depois ainda colocar uma medicação que com certeza vai arder e ainda vai doer. Dói tratar o coração? Dói. Dói tratar uma ferida? Dói. Sim, dói. Claro que dói. Mas devemos permitir que Jesus Cristo possa nos tocar e nos curar. Jesus Cristo tocou os enfermos, tocou o leproso, tocou o paralítico, tocou tantos cegos, tantos mudos. Tantas pessoas foram tocadas por Jesus e todas elas foram curadas, sem exceção alguma. Todas elas foram curadas. E nesta manhã, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Precisamos deixar que Deus toque o nosso coração, apesar da dor que isso pode nos causar, mas é uma dor para ser curado. Não é uma dor que se perpetua nessa dor, mas é uma dor que entra para perpetuar uma cura. Uma cura. E nós precisamos passar por essa experiência. Então, como ter um coração curado?
ou melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, é um texto conhecidíssimo que nós usamos na evangelização, mas ele vem de encontro justamente como curar o coração. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, o que significa a palavra estar em Cristo? Aqui o apóstolo Paulo diz, se alguém está em Cristo, será uma nova criação. Uma criação que não tem enfermidades, uma criação que resiste ao poder das trevas, uma criação poderosa, uma criação que tem a essência e o poder da imagem e semelhança de Deus. É impressionante isto. Paulo está nos revelando algo muito significativo aqui. Ele está dizendo o que significa estar em Cristo. Somente pelo fato de você vir aos cultos, não significa que você está em Cristo. Como podemos estar em Cristo se continuamos cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros, inclusive alimentando esta dor em nosso coração? Muitas vezes, com nosso gesto, nós não estamos permitindo a ação do Espírito Santo na nossa vida, mas estamos potencializando a nossa dor. Como podemos estar em Cristo, por exemplo, tomando medicamentos nocivos contra a depressão, é claro que existem situações e situações, mas eu digo, como nós podemos ser a expressão de uma vida curada tomando medicamentos? Não é verdade? Então, quem está em Cristo não mente mais. Quem está em Cristo não tem problemas em poder sacrificar ao Senhor. Quem está em Cristo sempre busca esse compromisso com Deus. Quem está em Cristo não tem problemas para, apesar da sua circunstância, falar do amor de Deus às pessoas. Quem está em Cristo não é violento, não é permissivo ao pecado, não é permissivo para ampliar essa dor no seu coração. Por quê, amados? Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ou seja, não reflete mais o velho homem que está viciado, com a sua incredulidade, com a sua mundanalidade, com a sua concupiscência, com a sua soberba, com o seu orgulho. É nova criação, uma criação temente a Deus, uma criação com a mentalidade tomada pela palavra de Deus, pela verdade que está em Deus. E diz, as coisas antigas, as dores, o pecado, a enfermidade já passou. E se você ainda continua doente, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia, seja perseverante, não aceite essa enfermidade, não aceite essa dor, não aceite mais essa mágoa. Nesta manhã, decida por Jesus, decida ser uma nova criação, decida ser algo novo em Deus, decida que Deus te renove teu corpo, renove tua alma, renove teu espírito. Arranca do teu coração toda rejeição, toda baixa autoestima. Isso não provém da imagem e semelhança de Deus. Deus, quando nos deu a sua imagem e semelhança, com ela vieram virtudes poderosas para vencer o mundo, para vencer as adversidades, para vencer toda enfermidade. Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade. Lá no Jardim do Éden, Deus deu autoridade para Adão sobre os animais de todas as espécies, do ar,
da terra e do mar. Deus deu governo para mim e para você. Governo significa ter poder para governar, para exercer e para estabelecer leis, para estabelecer ordem, para estabelecer o pensamento de Deus, o reino de Deus. E você e eu somos esses agentes que Deus estabeleceu na terra para ter esse governo. Ter governo significa ter autoridade espiritual. O pecado veio e nos tirou essa autoridade. Ele trouxe, digamos assim, a diluição dessa autoridade. Mas em Cristo Jesus, pelo seu sangue, nós recobramos, restauramos essa autoridade. E agora precisamos tomar posição em relação às enfermidades, em relação à escassez financeira, em relação ao espírito de pobreza, em relação ao espírito de miserabilidade. Precisamos tomar uma posição. Qual é a sua posição? Você quer ser uma nova criatura? Então precisamos estar em Cristo. Cristo precisa estar em nós. A mente de Cristo, o caráter de Cristo, a atitude de Cristo. Cristo nunca ficou doente. Cristo nunca ficou doente. Ao contrário, ele foi um instrumento de cura. E assim como você e eu, hoje como cristão, nós podemos ser um Cristo. Com nosso caráter, com nosso gesto, com nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E muitas vezes não podemos ser um verdadeiro cristão, sabe por quê? Porque nós não refletimos o caráter de Jesus Cristo. Precisamos refletir. Então, significa que Deus removeu um coração corrompido. Se estamos em Cristo, significa que o nosso coração corrompido foi removido e foi transformado num coração santo, puro, agradável para realizar a obra do Senhor. Então, queridos, não existem maneiras de usufruir do incremento de Deus se eu não estou em Cristo plenamente. Amados, as promessas é somente para aqueles que estão em Cristo. Não se engane, queridos. Não se engane. Se você tem um copo cheio e coloca uma gotinha de veneno, todo o copo está contaminado. Portanto, Deus exige 100% do nosso coração. E para que o nosso coração seja 100%, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser curado. Nosso coração precisa estar em Cristo. Estar em Cristo implica em compromisso. Estar em Cristo implica em ter aliança com Deus, de fazer valer a obra de Jesus em nossa vida. Se ele diz que em Cristo todas as maldições foram removidas, então eu também tenho autoridade para remover toda a ferida do meu coração. Tenho poder sobre o meu coração. Tenho poder para ordenar que as enfermidades sejam removidas, que as feridas sejam removidas. É por isso que num ato de cura, nós sempre levamos a pessoa a confessar primeiramente a Jesus como Salvador e Senhor, e depois a confessar e a exercer autoridade através da sua declaração para remover aquele espírito de enfermidade que está assolando o seu coração. Então, estar em Cristo implica em cumprir os termos da nova aliança através do sangue de Jesus Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz, houve um intercâmbio nessa cruz que nos trouxe vida enquanto nós tínhamos morte, que nos trouxe bênção enquanto nós éramos amaldiçoados. É impressionante, queridos. Nós precisamos ter esta revelação, precisamos ter essa convicção em nosso espírito. Estar em Cristo implica em trazer os benefícios que aquela cruz, aquela cruz rude, aquela rude cruz nos proporcionou, queridos. Por mais terrível que foi a morte de Jesus na cruz, ele estava fazendo isso por mim e por você, para que não tenhamos mais feridas em nosso coração, em nossa vida.
Então, estar em Cristo implica em sujeitar-se a Deus através da sua palavra. Há termos. Para nós sermos curados, existem termos, queridos. Existem um nível de compromisso com Deus. Para curar, nós oramos, a pessoa é curada. Agora, para manter a sua cura, aqui está um segredo. Muitas pessoas não são curadas totalmente porque não conseguem manter a sua cura. Por quê? Porque não se sujeitam a Deus. Recebem a cura e vão embora. Abandonam Deus. Não vêm mais aos cultos. Não vêm mais à igreja. Não oram mais. Não buscam mais a Deus. Já está curado. Sabe o que acontece? A doença volta. E muitas vezes volta. E me perdoem ser tão forte com essa declaração. E não é mais para cura. Infelizmente. Porque você já comprovou no teu coração de que se você for curado, você vai deixar Deus de novo. Então, sabe o que Deus faz? Às vezes Ele permite que você fique com essa doença. Porque só assim Ele vai ter o teu coração. Não podemos esperar que isso aconteça conosco, queridos. Se Deus nos restaurou, precisamos firmar compromisso com Deus. Não podemos simplesmente receber a graça e ir embora, porque isso pode nos proporcionar uma vida eterna no inferno. Jesus, nas suas andanças, ele encontra no meio do caminho 10 leprosos. 10. E ele cura todos. E quando 9 deles viram que foram curados, foram embora, não agradeceram nem a Jesus. Estão curados e tal, e foram embora. Cada um foi para suas casas. E só um ficou para adorar a Jesus. Só um ficou para agradecer a Jesus. Só um dos 10 ficaram e que entregou sua vida a Jesus. Dos 10 leprosos, só um foi para o céu. Os 9 foram para o inferno. Você está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes recebemos a cura. Deus restaura o nosso coração. Mas pela falta da nossa lealdade a Deus, de permanecer firmes para manter a nossa conquista, nos voltamos para trás. E a doença novamente nos alcança. E muitas vezes já não é para cura. Apesar de buscar a Deus, de orar a Deus, Deus prefere muitas vezes que você carregue esta enfermidade de certa forma para manter a sua salvação. E tem tantas pessoas que estão nesta carga. Amados, é muito triste isso. Não seja você uma dessas pessoas. Que quando Deus te restaure tua casa, restaure teu casamento, quando restaure tua empresa, quando Deus te dê as transferências das riquezas do injusto para a tua vida, queridos, não se esqueça. Você tem um compromisso com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Não abandone Deus. Porque muitas pessoas que fizeram isso, queridos, voltaram a ser pior. A palavra do Senhor diz que quando uma pessoa encontra Jesus, Jesus faz toda uma limpa, faz cura, restaura. Mas se nós não nos firmarmos no compromisso com a cruz de Cristo, queridos, o inimigo vem com mais 7 demônios, e diz a Bíblia que o estado dessa pessoa que abandonou a Deus, embora tenha sido restaurado, volta a ser pior do que era antigamente. E muitas vezes não há mais cura para essa pessoa. Por isso precisamos levar a sério, por isso que a palavra do Senhor diz, ninguém pode zombar de Deus, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Uau! Isso também ceifará. Que possamos semear lealdade, amor, compromisso com Deus,
não abandonar a presença de Deus. Ah, pastor, mas na minha casa eu oro, na minha casa eu leio a Bíblia e tal. Não, queridos, a ordem de Deus é de casa em casa e no templo. E comprometer-se com o reino, trabalhar no reino, servir as pessoas, envolver-se com os negócios do nosso Pai Celestial. O reino de Deus são os negócios do nosso Pai Celestial. Jesus disse, eu estou trabalhando nos negócios do meu Pai. E você e eu, como cristãos, nós temos que nos unir para tratar dos negócios do reino de Deus. Isso se chama compromisso. Isso se chama ter aliança. Uau! Estar em Cristo implica em atitudes que denotam o caráter de Cristo. Estar em Cristo implica em ser frutíferos, ganhando almas para Cristo. Estar em Cristo implica em aprender a viver em comunhão uns com os outros. Não em comunhão, mas em comunhão, em amor, fraternidade, tendo compaixão uns pelos outros. Muitas pessoas têm confessado com sua boca Jesus Cristo como Salvador e Senhor, mas nunca fizeram de coração. Isso nós vimos ontem no discipulado. Muitas pessoas aceitam Jesus na mente e não com o coração. Por isso, seus nomes não estão escritos no livro da vida. Não estão escritos. Como sabemos isto? Como podemos saber isto? Mateus capítulo 7, versículo 20, diz assim, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Pelos seus frutos. Então, para ter um verdadeiro coração curado e entrar no reino de Deus, para usufruir de todas as bênçãos espirituais em Cristo, precisamos de um genuíno arrependimento, para que nosso coração seja tratado. Seja tratada. Aleluia. Aleluia. Quero concluir esse momento, nosso horário já foi muito rápido hoje. Não sei, parece que 1 hora está sendo muito pouco para esse tempo. Mas, amém. Eu sei que muitos precisam ir trabalhar e eu quero respeitar. E eu quero partir para a conclusão, porque eu percebo que o recado de Deus você já deve ter entendido nesta manhã. Salmo 51, 17 diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilhado diante de Deus, o qual Ele não despreza. Deus espera de cada um de nós um coração arrependido, em primeiro lugar. Segundo lugar, um coração maleável, pronto para viver essa nova criação em Cristo. E em terceiro, um coração disposto a mudar de rumo, com novos posicionamentos, com novas atitudes, com uma mentalidade nova, transformada. Por isso, amados, o Senhor deseja purificar o nosso coração. Mas para isso, queridos, precisamos nos expor para que Ele possa realizar essa mudança e assim curar o coração. Queridos, deixa eu te dar um recado. O tempo não cura. Quem cura é Jesus quando nos expomos a ser tratados por Ele. Amém, amados? Um coração curado permitirá que desfrutemos de todos os benefícios que o reino de Deus pode nos dar. Amém, amados? Eu quero orar com você nesse minuto que nos resta, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós abençoamos o teu povo. Ah, Deus, o Senhor sabe como eu amo este povo. O Senhor sabe como meu coração, Senhor Deus, às vezes chora quando vejo filhos que endurecem seu coração para Ti, Senhor. Mas, Pai, nesta manhã, traz essa mudança de coração, essa mudança de mente. Que cada um tenha a percepção, a revelação de permitir que a mão do Senhor possa tocar esse coração e tirar aquela dor, aquela espinha, aquele espinho que está no meio encravado no coração das pessoas.
e a remover e a curar, para cicatrizar, para colocar o teu poder, para colocar os benefícios da aliança que em Cristo Jesus firmamos quando a aceitamos como Salvador e Senhor da nossa vida. Senhor, declaro os céus abertos nesse dia sobre o teu povo. Declaro, Senhor Deus, que este é o dia que o Senhor fez para que sejamos prosperados. E eu libero esta palavra na vida do teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, amados. Eu vou me ver com você novamente hoje, às 20 horas, culto Quinta de Glória. Nós estaremos transmitindo esse culto e estejam orando, queridos. Nós temos enfrentado muitos problemas técnicos e nós desejamos que, aliás, hoje não é, eu já estou quinta-feira, hoje não é culto Quinta de Glória, não, mas nesta quinta, estejam orando. Nós já estamos colocando as câmeras fixas, estamos investindo, queridos, para poder fazer uma transmissão bem excelente. Estejam orando, queridos, para que Deus nos dê graça e conhecimento, destreza técnica, para saber operar os equipamentos e para saber encontrar os problemas técnicos para poder fazer uma boa transmissão nesta quinta-feira. Esteja orando por nós, amém, queridos? E também, sobretudo, para que Deus possa nos seguir dando esta revelação para poder alimentar o seu coração, para poder trazer um banquete espiritual em cada encontro que nós tenhamos. Declaro uma terça-feira tremenda, sobrenatural. Declaro prosperidade nos teus negócios e declaro que hoje, para aquele que precisa do emprego, será aberto em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe tua vida e no próximo encontro nós estaremos juntos. Amanhã, quarta-feira, Casas de Paz. Uma palavra tremenda que Deus já impartiu no meu espírito. Vou estar compartilhando com você amanhã. Amém, queridos? Um grande abraço a todos. Um dia sobrenatural. Até lá.